Em nosso estudo de hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 42. Vigiai pois porque não sabeis a hora que virá o nosso Senhor. Está no texto 132 do livro Vinha de Luz, intitulado Vigilância, o comentário de Emmanuel sobre esse versículo. Ninguém alegue o título de aprendiz de Jesus para furtar-se ao serviço ativo na luta do bem contra o mal, da luz contra a sombra. A determinação de vigilância partiu dos próprios lábios do Mestre Divino. Como é possível preservar algum patrimônio precioso sem vigiá-lo atentamente? O homem de consciência retilínea em todas as épocas será obrigado a participar do esforço de conservação, dilatação e defesa do bem. É verdade indiscutível que marchamos todos para a fraternidade universal, para a realização concreta dos ensinamentos cristãos. Todavia, enquanto não atingirmos a época em que o Evangelho se materializar na Terra, não será justo entregar ao mal, à desordem ou à perturbação a parte de serviço que nos compete. Para defender-se de intempéries, de rigores climáticos, o homem edificou o lar e vestiu-se convenientemente. Semelhante lei de preservação vigora em toda a esfera do trabalho no mundo. As coletividades exigem instituições que lhe garantam bem-estar e trabalho digno sem aflições de cativeiro. As nações requerem casas de princípios nobilitantes em que se refugiem contra as tormentas da ignorância ou da agressividade, do desespero ou da decadência. E no serviço de construção cristã do mundo futuro é indispensável vigiar o campo que nos compete. O apostolado é de Jesus, a obra pertence-lhe. Ele virá no momento oportuno a todos os departamentos de serviço, orientando as particularidades do ministério, de purificação e sublimação da vida. Contudo, ninguém se esqueça de que o Senhor não prescinde da colaboração de sentinelas. Vamos lá, gente. Aqui ele vem falando sobre um texto em que Jesus fala de vigilância. Só que ele vem chamar a atenção dessa vez, as várias interpretações que Emmanuel consegue trazer, né, de uma vez o mesmo versículo, vem falar sobre o papel de cada um de nós na construção do mundo regenerado, que é o que a gente está buscando agora nesse momento. Então ele vem falar aqui para a gente: ninguém alegue o título de aprendiz de Jesus para furtar seu serviço ativo na luta contra o bem, do bem contra o mal, né, e da luz contra a sombra. O que ele está querendo dizer aqui? Ninguém que esteja aqui na Terra hoje pode alegar, deve alegar, eu sou somente um aprendiz, ainda tenho muito defeito, para fugir dos trabalhos que a gente tem que fazer. Porque todos nós temos defeito aqui na Terra, até aquele que diz que não tem, tem. Né? Aliás, esses que costumam dizer que não tem são os que mais têm defeitos. Já começa pela falta de humildade, né? Pela presunção. Porque se a gente está aqui num mundo como o nosso ainda, que é um mundo ainda de muito aprendizado, um mundo de expiações e provas, né? É só a gente imaginar o seguinte: quando a gente pega o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 3, a comparação que se faz do mundo de expiações e provas é a comparação com um hospital, com uma penitenciária ou com uma região insalubre. E quando eu li isso a primeira vez, se incomoda a gente. Né? Hospital, estão aqueles que estão em tratamento, nós. Penitenciária, estão aqueles que estão cumprindo pena, nós. Região insalubre, estão aqueles que ainda estão nas regiões ainda sem saneamento, sem muita coisa. A pandemia está mostrando para a gente que a gente não tem ainda esse preparo todo para lidar com os fenômenos da natureza. Nós. Então nós estamos enquadrados nesses três. Então, gente, quem está passando por fora do planeta nosso aqui, os espíritos aí do Senhor, né, eles estão olhando para a gente falando, estão tendo a mesma sensação que a gente tem quando a gente passa em frente a um hospital, em frente a uma penitenciária, em frente a uma região insalubre. Falar, os espíritos que estão ali, que somos nós, estamos nessa condição aqui. Então isso é bom, ao mesmo tempo que é ruim da gente ouvir às vezes, né? Ele também é bom para que a gente se coloque no nosso lugar. A gente não tem essa pretensão de querer ser mais ou menos do que alguém, né? Achar que por conta de raça, credo, cor, religião, classe econômica, a gente é melhor, pior do que alguém. Isso não existe aqui na Terra. Todos nós somos espíritos em prova. E ele vem chamando a atenção para a gente de que ninguém pode alegar o título de aprendiz para fugir do serviço que a gente tem que fazer. A gente escolhe o serviço que a gente vai fazer, seja no campo profissional, seja cuidando da nossa família, e coloca a nossa responsabilidade, a nossa dedicação naquele serviço. Mas ele fala também da vigilância, ele chama o tempo todo a atenção, gente, tudo na Terra que funciona tem vigilância. Então ele começa fazendo a comparação, patrimônio, se você não vigiar o seu patrimônio, o patrimônio então vai embora rapidinho, dilapida rapidinho. É o que a gente vê com alguns jogadores de futebol, por exemplo, algumas pessoas famosas que não conseguem lidar com dinheiro, o dinheiro rapidinho vai embora.
né? Aí ele vem chamar, depois do lado patrimonial, vem chamar a atenção também para o lado moral. A gente, para se defender, né, dos ataques, das tentações, a gente precisa estar buscando também a vigilância no campo moral, forrar a gente aqui de aquela vozinha da consciência que acusa quando a gente está errado, né? A gente primeiro vai ler no Evangelho que um determinado comportamento está errado. Você não perdoar, né, os vícios que a gente tem, enfim, o comportamento está errado. Ouvi aquilo ali, estou lendo aquilo ali, quando eu estou prestes a cometer aquele ato, vem aquela vozinha da consciência, pô, você não está lendo? Aí você lá comete aquele ato assim mesmo, o que acontece? A lei de causa e efeito te visita. Vai ter sempre uma consequência, vem a consequência. E a consequência também está sendo um aviso de Deus o tempo todo, falando, esse aí não é o caminho correto. Se você insistir em tomar esse caminho, é isso que você vai encontrar pela frente, né? Então ele chamar a gente para tomar o caminho que é correto para mudar o nosso costume. Então o Emmanuel, ele vem falar para a gente aqui, fazendo a comparação o tempo todo, para defender-se de intempéries, de rigores climáticos, o homem fez o lar, né? Vestiu-se melhor, roupa, casaco aqui, ou então roupa para se defender dos diferentes climas aqui da Terra. Ele fala, semelhante lei de preservação vigora em todas as esferas do trabalho. Então a gente tem que aprender a trazer princípios nobilitantes, né? Primeiro lugar para dentro da nossa casa, para aqueles que estão convivendo com a gente, filhos, agregados, esposa, marido, nossos pais. Primeiro lugar para eles aqui. Em segundo lugar, a gente vai começar a perceber que se a gente começar a proporcionar a felicidade para aqueles que moram perto da gente, para os nossos vizinhos daqui a pouco vão ter também a preocupação de proporcionar a nossa felicidade. Então, né, às vezes a gente faz aquela política da má vizinhança para evitar que existam abusos, que a gente sabe que existe aqui na Terra. Mas se a gente começar a se mostrar também solidário o tempo todo, começar também a trabalhar aquela questão, né, de ali tem um ser humano, tem um amigo, o que acontece? Daqui a pouco a pessoa naturalmente começa a ter a preocupação do som não ficar alto até tão tarde, né, a preocupação de estar na hora de dormir, porque está vendo que você é uma pessoa que de repente não merece ficar passando por aquilo ali, né, aquela bagunça, aquela confusão toda. A pessoa começa a ter consideração com você. Isso acontece em todo lugar, gente. Você chega na rua, as pessoas falam, aquele cara é muito gente boa, aquele ali nem tanto, aquele ali é assim, é ranzinza, né? A gente tem essas coisas. Mas é uma vigilância que a gente começa a ter a partir de agora, porque quando eu consigo proporcionar a felicidade daqueles que estão ao meu redor, eles também acabam proporcionando a minha felicidade. Eu falei no ambiente da nossa rua, mas pode se estender para o ambiente do trabalho, por exemplo, o ambiente religioso, para os ambientes sociais que a gente é obrigado, é chamado a conviver. Então ele fala aqui para a gente, ó, e no serviço de construção cristã do mundo futuro, é indispensável vigiar o campo que nos compete. Um campo que esse período de pandemia está exigindo muito é o campo das nossas amizades, ou então até do parentesco sanguíneo mesmo, de ter preocupação de pegar um telefone, mandar uma mensagem, ligar. E são coisas tão simples, a gente fica vendo assim, né, pelo menos com relação a mim, que todo santo dia eu abro meu telefone e vai ter aqui diversas mensagens no WhatsApp, bom dia, boa tarde, diversas mensagens mais simples também, porque nem sempre você tem, né, assunto para conversar todo dia, mas demonstra que a pessoa está se preocupando com você. Então você responde, bom dia também, tal, tudo certo, e tem a preocupação de mandar, enviar as mensagens, isso é muito salutar, é muito legal, e até mesmo procurar os amigos também, que tem muitos amigos que estão sentindo muito nesse período ainda de ter que ficar, não vou dizer mais em isolamento, porque a maioria das pessoas saíram do isolamento, estão procurando agora conviver com as novas realidades, né? Quer usar máscara, quer estar tomando conta, lavando as mãos, né? Tomando conta dos lugares que você vai para não ter aglomerações, grandes aglomerações, enfim, está procurando fazer isso. Mas a gente está percebendo ainda nos amigos, principalmente quando a gente reencontra, né? Que saudade, que, né? Então é a vigilância também, vigiar as nossas amizades, esse patrimônio maravilhoso que a gente tem. E ele termina com a mensagem, o apostolado é de Jesus, a obra pertence. Ele virá no momento oportuno, tudo bem, né? Dos ministérios de purificação. Contudo, ninguém se esqueça de que o Senhor não prescinde da colaboração de sentinelas. Quando eu chamo de sentinela, o que o sentinela mais faz? Vigilância. A vigilância que ele está falando aqui, vamos botar aqui, ó, em primeiro lugar, é a vigilância nossa mesmo. A gente tem que aprender a não ficar vigiando a vida dos outros, né? Vigiar a gente. Com a vida dos outros a gente procura colaborar de alguma maneira, mas a vigilância maior é para a gente. Nem sempre os outros vão usar a nossa colaboração, né?
Mas fica aí a mensagem de Emmanuel, que Jesus nos abençoe hoje e sempre.